Aprender a fazer, aprender a pensar, aprender a conviver, aprender a ser. O Senac ensina muita coisa, mas você termina sabendo muito mais. Porque aqui você aprende a aprender, para nunca mais parar de fazer, crescer e se desenvolver. Senac, aprendizado e conhecimento para sempre. Boa noite. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Muito bem-vindos ao Senac Tatuapé. Eu sou Guilherme Vilela, gerente aqui do Senac Tatuapé. É com muito prazer que a gente inaugura hoje a edição 2017 do Senac Soluções Autodesk. O evento ele vai até o dia 2 de junho e acontece em 11 unidades da Grande São Paulo e do interior. Tá? Qual é a proposta do evento? Apresentar as novidades relacionadas aos softwares da Autodesk, como 3ds Max, Maya, Revit e AutoCAD. Também as próximas tendências e qual o mercado de trabalho para os profissionais da área. Né? Vocês podem olhar toda a programação do evento no nosso portal. Todos conhecem? Que é o www.sp.senac.br. E vocês também podem fazer a inscrição desses cursos e do evento lá também. Tá bom? Sejam todos bem-vindos novamente. Eu quero também reforçar aqui que a gente tem uma programação específica para a área de tecnologia da informação na unidade Tatuapé, em todas as outras unidades do Senac São Paulo. E vocês também podem encontrar a programação completa no nosso portal, ok? Boa noite para vocês. E agora eu vou chamar o Paulo Protásio, que é diretor da ETC Brasil. Bem-vindo. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Vamos começar com um vídeo da Autodesk, um showreel que a gente chama, na qual vocês vão ver a produção de vários projetos de diferentes áreas, meio de entretenimento, arquitetura, engenharia e construção, manufatura, na linha 4.0. E vamos brindar aqui 1 minuto e pouco de vídeo. Obrigado aí pela atenção de vocês, hein? Enquanto que a gente está ajustando, esse dia nosso aqui é importantíssimo. É mais ou menos, talvez, o nosso 6º ou 7º ano que o Senac Soluções Autodesk acontece. E o Senac ele é um parceiro especial da Autodesk. Ele é o maior parceiro do mundo em termos de centro de treinamento autorizados da Autodesk. Hoje, no mundo, são quase mais de 1.000 e poucos centros espalhados, todos com instrutores certificados, instrutores que a gente chama, inclusive, de ACI, que é o Instructor Certified Authorized. Então, é com muito prazer que a Autodesk aqui passou a bola para mim e para o Matheus, está representando eles. Nós somos os distribuidores da América Latina, da parte de educação, treinamento e certificação. Então, é com muito gosto que a gente está aqui com vocês. Estamos com ele na ponta aí? Obrigado, hein?
seja, muita imaginação, né? Muita simulação, muita prototipação e muita fabricação. Então, se a gente, dentro dessa linha, eu preparei aqui umas palavras para vocês estarem imaginando conosco, né? Tudo que nós olharmos ao nosso redor, tudo que nós olhamos e vemos, são produtos, né? Produzidos por pessoas que levam materiais e ferramentas diversas. Na história humana, o nosso impulso e urgência foi sempre por construir o novo, né? E a tecnologia, ela tem nos impulsionado para esse local. Ela nos dá força para realizar muitas destas coisas e ideias. Começamos com sistemas, roldas e roldanas, né? Quando nossos ancestrais montaram aquelas pedras e construíram pirâmides, né? Tão grandes. Mas aí desenvolvemos o aço, né? Elevadores, o concreto apareceu, né? E novas formas e ferramentas foram surgindo e permitiram nós reimaginarmos e criarmos novos edifícios, arranha-céus. Aliás, alguns que você começa, faz a curva quase na nuvem e desce. É incrível a imaginação. Só que, na realidade, a tecnologia, todo avanço, ele tem um avanço, mas ele acaba limitando também, muitas vezes, o pensamento humano, até um novo momento tecnológico, né? E nós acreditamos que esse avanço tecnológico que ocorreu nesses últimos 80 anos chegou no momento agora de uma nova curva e um novo momento, né? Que acreditamos aqui que o Matheus vai nos falar alguma dessas novas tecnologias. Porque, da mesma forma que a tecnologia, em um determinado momento, ele expande as nossas possibilidades, em outro momento ele cria um filtro. Então, dentro dessa linha, né, se vocês imaginarem o CAD, né, a mesa de desenho, ela desenhou esses edifícios, esses prédios formidáveis, mas também desenharam carros quadrados, né? Alguns de vocês aqui conheceram carros quadrados. Mas, em algum momento, a gente viu que as pontas dos carros foram derretidas. Por que aconteceu isso? Porque alguns softwares permitiram que fossem feitos cálculos complexos de curvas, né? Novos materiais aceitando, máquinas fazendo. Então, dentro dessa linha, essa expressão é uma expressão que nós estamos tentando trabalhar aqui no Brasil, da expressão infinita do design. Para onde vai ser o nosso limite? Vai ser aonde a gente for capaz de ir. De fato, a tecnologia vai nos dar, e o Matheus vai nos falar um pouco sobre isso aqui, um novo mundo de possibilidades. Agora, esse novo mundo traz algumas novas responsabilidades, porque essas novas tecnologias elas estão crescendo por causa, por exemplo, da virtude do machine learning, né, que é a máquina aprendendo. Se vocês colocarem e verem o Atari, ou aquele outro jogo, o de blocos, né, hoje em dia você coloca computadores que ficaram, ao mesmo tempo, trabalhando 1 milhão, numa noite só, 1 milhão de diferentes possibilidades, no dia seguinte era imbatível. Esse próprio computador, no dia seguinte, ele está, por sua vez, multiplicando outros. Então, é um machine learning, a realidade virtual. Isso tudo com um design generativo, que o Matheus vai nos falar um pouco, é um novo mundo que traz para nós, educadores que trabalham com educação, os alunos, os profissionais, uma responsabilidade, que é o seguinte: nós precisamos continuamente estudar. Não tem outro jeito. Se nós continuamente ficarmos estudando, olhando o que passa, né, praticando, a gente é capaz, sim, de estar fazendo coisas fantásticas e brilhantes. Né? E, principalmente, no nosso Brasil. Por quê? Muitos educadores e especialistas da parte da neurociência falam que o século passado foi do cérebro do lado esquerdo, da lógica, mas que agora o mundo vai ser liderado pelo cérebro direito, da criatividade. E é nesse momento, com essa expansão, da infinita expansão do poder da computação, da criatividade humana, e aí o nosso papel como nós brasileiros, com essa miscigenação, essa cultura que a gente tem, a gente pode fazer uma grande diferença para solucionar muitos problemas. Então, sem me alongar mais, porque aqui é a palavra com o Matheus, eu queria apresentar o Matheus Aguiar. O Matheus, ele é sócio da Commaker, tem um papel fantástico que tem feito no nível associativista institucional do Brasil. Ele foi presidente de empresa júnior, foi presidente do Conselho da Brasil Júnior, que são quase 300 e poucas empresas júniores no Brasil, dentro de universidades. Hoje é empresário, tem a empresa Commaker,
e vai aqui falar com a gente sobre o movimento Maker e todas essas tecnologias que eu estava comentando. Então, obrigado aí, tenham uma boa noite e vamos chamar aqui o Matheus. Obrigado, Matheus. Fala, pessoal. Já está... Opa, pronto. Só testar aqui. Está funcionando. Então, boa noite. Prazer estar aqui, a convite do Senac, para conversar com vocês. Tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso em outros eventos do Senac. O Richard gostou bastante e nos prestigiou para estar aqui novamente. E eu vou propor aqui o assunto que a gente vai conversar hoje. Vai ser uma longa viagem, assim. Eu comecei, como me convidaram para fazer uma palestra, falei, vou falar de um monte de coisa que eu gosto, que eu acho que fica muito mais interessante, já que eu vou ter que ficar ouvindo a minha própria voz 45 minutos, que sejam coisas divertidas. Então, a ideia aqui é falar um pouco do espírito do que o Paulo falou, sobre como as mudanças tecnológicas elas estão impactando drasticamente não só a nossa vida, mas comunidades e a sociedade do mundo inteiro. E um pouquinho desse convite de que é impossível parar de aprender. Então, a ideia é falar um pouco sobre essas novas tecnologias e como que isso está impactando hoje o mercado de trabalho. Então, eu vou começar com a foto desse senhor aqui. O nome desse senhor aqui é Gordon Moore. Alguém aqui já ouviu falar desse coroa? Algumas pessoas, que legal. O Gordon Moore ele foi um dos cofundadores da Intel, e ali, na década de 60, ele criou uma previsão, né, uma hipótese que foi conhecida como a Lei de Moore, que era o seguinte: ele dizia que a cada 12 a 18 meses, a capacidade de processamento de um chip, de um microchip, ali ia dobrar. Então, as pessoas iam conseguir desenvolver novos microchips a cada 12 a 18 meses, com o mesmo custo e com a capacidade de processamento duplicada. Essa lei, né, hoje ela é conhecida como a Lei de Moore, e essa tendência de você duplicar a performance com o mesmo preço de alguma tecnologia, ela acabou sendo identificada em outros avanços tecnológicos. Então, hoje, não só no processamento, na capacidade de processamento de um computador, acontece isso de você duplicar a performance a cada um ano e meio, mas várias outras tecnologias elas começaram a mostrar esse mesmo padrão. E essas tecnologias hoje elas são chamadas de tecnologias disruptivas ou tecnologias exponenciais. E aí eu vou falar um pouquinho desse conceito de linear versus exponencial. Não sei quem já fez esse probleminha de matemática na escola, né? Mas reza a lenda que se a gente dobrar 42 vezes uma folha de papel, a gente consegue alcançar a Lua. Vocês já pararam para pensar nisso? Se faz sentido? Parece meio absurdo, né? Mas a verdade é que se você dobra a mesma folha de papel 42 vezes, você alcança a Lua. Só que se você botar 42 folhas de papel uma em cima da outra, você vai fazer uma pilha que não vai nem chegar na minha canela aqui. E por que isso? Porque essa função de você dobrar a folha, ela é uma função exponencial. Então é como se eu estivesse pegando a altura da folha e elevando isso 42 vezes, sabe? Ao invés de elevar ao quadrado, você bota a potência 42. E essa questão do exponencial, ela é tão absurda que eu li lá que se você elevar a 103, você consegue atingir o tamanho do universo. Então, se você dobrar 103 vezes uma folha de papel, ela fica tão grossa quanto a distância do universo. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, a humanidade e a nossa criação, a nossa cultura, o ser humano, ele é treinado e ele é capacitado, e dentro da sua própria natureza, a enxergar a mudança de uma maneira linear. Então, vou comprar 2 tomates, se eu comprar mais 2, eu vou ter o dobro do peso. Se eu botar mais um, eu adiciono mais uma unidade de peso. Passa um ano de cada vez. Muitas das coisas nas nossas vidas, a gente é acostumado a ver a evolução disso de uma maneira linear. Só que quando a gente vê isso mudar de uma maneira exponencial, o que acontece? Aqui no início, você vê que tem uma variação muito pequena. Só que quando, ao longo do tempo, né, quando essa função, essa curva, ela vai se inclinando, a tendência é que você vai ter
uma diferença muito grande de um período para o outro. Então, aqui entre o período 4 e 5, eu não tenho quase nenhuma diferença. Mas entre o período 9 e 10, eu estou tendendo ao infinito a minha curva. Diferentemente da curva linear, que ela, a cada período de medição, ela evolui da mesma maneira. Então, eu não tenho todas essas habilidades de professor de matemática para poder avançar nisso, mas de maneira bem grotesca, a diferença de uma função linear exponencial é essa. À medida que eu vou passando o tempo e a curva ela vai se tornando cada vez mais acentuada, a diferença daqui ela tende ao infinito. Então, a mudança acontece cada vez mais rápido. E aí, essa curva aqui, ela é uma curva que a gente vai ver em vários gráficos hoje sociais. E num dos gráficos, como a gente está falando de tecnologia, isso aqui fica muito claro. Por exemplo, quando a gente olha ao longo dos anos alguns dos principais marcos de desenvolvimento tecnológico da humanidade, a gente vai ver que os primeiros marcos eles demoraram muito tempo para acontecer. Então, lá em 1400, a gente tem a criação da impressão lá via prensa. Em 1600, a gente cria o telescópio. Em 1750, a gente está criando um motor a vapor. Depois telégrafo. E aí você vai ver que cada vez mais o tempo de novas evoluções tecnológicas vai ficando mais curto. Então, quando a gente olha aqui por esse período, entre 1950 e 2000, a quantidade de coisas que foram criadas é absurda. Então, a gente avançou muito mais rápido nos últimos 50 anos do que nos últimos 600 anos. E uma boa ou má notícia, não vou nem dizer se é boa ou má, mas uma notícia assustadora, é que a tendência é que a velocidade de mudança continue aumentando. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, o que eu consigo ver? Velocidade e mudança. Ou seja, o mundo está mudando, só que ele está mudando cada vez mais rápido. Então, cada vez mais vai ser difícil você entender as mudanças do mundo com uma visão linear. Você vai ter que começar a treinar o seu pensamento, a sua visão, a sua percepção, para entender que o mundo muda numa velocidade exponencial. E eu vou mostrar umas aplicações práticas disso aqui para vocês. Não vou ficar só na baboseira, não. Vou mostrar como que isso está acontecendo de verdade e numa velocidade que muitas pessoas ainda não estão preparadas e ainda não sabem o que está acontecendo. Então, vou dar alguns exemplos de como algumas dessas tecnologias disruptivas hoje, elas cresceram e avançaram de uma maneira tão rápida que acabaram pegando muita gente de surpresa. Uma tecnologia, um exemplo de tecnologia que avança de uma maneira exponencial é a impressão 3D. Se eu te falasse que em 2007, para você comprar uma impressora 3D dessa, ela custava $40 mil, parece um preço absurdo, né? Perto do que a gente sabe hoje. Agora, imagine em 2007, as indústrias, empresas que estavam investindo na tecnologia de impressão 3D. Elas iam chegar lá para os seus clientes e falarem, olha só, isso aqui é o futuro, com isso daqui você pode produzir qualquer coisa, com isso daqui eu posso produzir de maneira customizada, em larga escala, essa impressão aqui ela é demais, eu consigo criar formas que outras máquinas não conseguem. E aí o dono da indústria, que era o cliente, ia falar bem assim, pô, legal, muito interessante, mas quanto é que custa isso? Aí o cara ia falar, $40 mil, uma impressorinha 3D para imprimir plástico. Na época, uma pessoa que olhasse para o futuro com uma visão linear, ela ia falar bem assim, olha, a impressora 3D só vai ser uma realidade no mercado daqui a 200 anos. Porque até esse preço de $40 mil baixar para ela ser uma coisa acessível, para eu trabalhar em larga escala, isso vai demorar muito tempo. Então, muitas pessoas deixaram de investir em algo que tinha um potencial absurdo de mudar o mundo, porque realmente era muito caro. $40 mil para uma impressora 3D nessa tecnologia que a gente tem hoje, uma impressora mais básica, é realmente muito caro. Só que como isso cresce de uma maneira exponencial, em 2014, uma mesma impressora com o mesmo nível de tecnologia custava $100. A mesma impressora. Em 7 anos, de $40 mil para $100 mil. Isso quer dizer que o aumento do preço e performance foi de mais de 400 vezes em 7 anos. Vou dar um outro exemplo aqui, a robótica industrial. Você investir num robô desse, em 2008, custava $500 mil. Em 2013, já caiu para $22 mil. Então, essa relação aqui de preço e performance melhorou 23 vezes em 5 anos. Um drone, e aí com o Pug fica muito mais interessante. Em 2007, você
custava $100 mil um drone, baixou para $700 em 2013. Então, com a mesma tecnologia, né? Então, teve uma evolução de preço e performance de 142 vezes em 6 anos. Energia solar, que durante muito tempo as pessoas falavam que nunca ia ser uma energia viável para o mundo, que a gente sempre ia depender de consumo de energia fóssil. Em 84, para você gerar 1 kWh de energia solar, você gastava $30. Em 2014, você gastava 16 centavos. Então, nos últimos 30 anos, a minha relação de preço-performance melhorou 200 vezes. E vai continuar caindo. Vai continuar caindo. Existem alguns estudos que falam que nos próximos 50 anos é possível que o mundo inteiro já seja alimentado via energia solar. Agora, se você vai falar... uma empresa de petróleo nunca vai dizer isso, né? Se você falar com pessoas que conhecem o mercado hoje de energia, muitos deles vão achar que isso nunca vai ser viável. Mas isso é uma realidade. Olhar como que evoluiu esse preço-performance, essa relação, torna muito claro que isso é uma realidade e é uma tendência. E, por último, que aí tem um dado absurdo, né? Em 2007, se você quisesse fazer o sequenciamento do seu próprio DNA, você gastaria $10 milhões para fazer isso. O seu próprio. Em 2014, você gasta $1.000. Então, eu tive uma evolução de preço-performance de 10 mil vezes em 7 anos. Daqui a 3 anos, 4 anos, vai ser de graça você mapear seu próprio DNA. Então, a tendência é essa, porque com essa evolução de preço-performance, a ideia é que isso vire uma commodity, vire um produto que não tem tanto valor agregado assim. E aí, ok, Matheus, você me falou dessas tecnologias todas, e é muito interessante ver isso, realmente está mudando, realmente está ficando mais acessível para todo mundo, o que era caro está ficando barato, pessoas que não tinham recursos estão conseguindo ter acesso a essas tecnologias, mas o que isso muda no mercado de trabalho, o que isso muda na indústria, né? Então, eu vou contar aqui para vocês algumas historinhas, alguns casos de como a conversão dessas tecnologias, a união delas e a aplicação delas de maneiras criativas e diferentes realmente vai mudar o mercado de trabalho, e não só na perspectiva do trabalhador, mas das próprias empresas. Porque se elas não se adaptarem a esse novo mundo exponencial, onde as coisas mudam cada vez mais rápido, elas vão morrer com o mundo antigo delas. E, como a gente viu ali na nossa função exponencial, a velocidade da mudança está cada vez mais rápida. Então, a gente não pode esperar o futuro chegar. A gente tem que cada vez mais buscar estar à frente o máximo que a gente conseguir e utilizar essas tecnologias a nosso favor. Então, contando uma historinha, alguém aqui já ouviu falar de um jogo chamado Go? Legal. O Go, ele é uma espécie de xadrez oriental, né? Ele é considerado um dos jogos mais complexos do mundo, um jogo de tabuleiro. E dizem que ele é um jogo tão complexo, mas tão complexo, que a quantidade de possibilidade de configuração desse tabuleiro num jogo é maior do que a quantidade de átomos que existe no universo. Então, matematicamente, ele é um jogo que tem milhões, bilhões, trilhões de configurações possíveis. Então, um jogo de Go nunca vai ser igual ao outro. Vai ser muito difícil você repetir o mesmo jogo, porque ele é um jogo que ele abrange muitas possibilidades. Ele é um jogo tão complexo que mesmo os grandes mestres de Go do mundo, você não consegue ganhar o jogo só na lógica. Porque na lógica você vai calcular alguns movimentos à sua frente, né? Você vai calcular as possibilidades. Quanto mais vezes você vai ter mais variáveis para administrar. Só que chega um momento que você não consegue antever tanto o jogo na sua frente, porque ele tem muitas possibilidades. Então dizem que para esse jogo é importante até você ter a intuição apurada. Você usa a intuição de alguma forma para você conseguir jogar Go. Esse senhor aqui, ele está com a cara de que está com problema, né? Ele não está com a cara muito feliz, não. Mas ele é considerado hoje um dos maiores mestres de Go do mundo. O nome dele é Lee Sedol. E essa foto que foi tirada dele, com essa cara super preocupada, é uma foto de 2016, de um evento onde o Google testou uma inteligência artificial especializada em jogar Go para poder ganhar desse cara. Assim como a gente teve no passado lá o Deep Blue, desafiando, acho que era o Kasparov, não era? Então, esse foi um grande duelo também da máquina contra o homem, e que é simbólico para o momento de hoje. Assim. Os grandes especialistas no jogo, era uma partida de melhor de 5, né? Então ia ser 5 jogos sem ganhar essas 3 primeiras
ia ganhar um prêmio de $1 milhão. Então, os grandes estudiosos achavam que seria praticamente impossível uma máquina ganhar sequer um jogo desse cara. Então, talvez daqui a 20 anos ela conseguisse ganhar alguns jogos, de acordo com o avanço da tecnologia. Mas o fato é que a máquina ganhou 4 jogos dos 5 contra o Lee Sedol. Então, o que as pessoas, pensando numa perspectiva linear, achavam que isso ia acontecer daqui a 20, 30 anos, aconteceu no ano passado. E o que isso quer dizer? Uma máquina ganhar num jogo. Legal. Isso aí eu não jogo Go, então eu estou tranquilo. O Lee Sedol que tem que se preocupar. Isso dá para a gente analisar de algumas formas quando a gente pensa no trabalho. Quando a gente vai analisar o trabalho, a gente vale a pena pensar no trabalho como se ele fosse um gráfico de 2 direções, né? Numa direção eu penso se o trabalho ele é manual, se eu uso a minha força física para realizar, ou se ele é um trabalho cognitivo, se eu uso só o meu pensamento, né? Então, hoje, muitos criativos trabalham só com pensamento, ele não tem que fazer nenhum esforço para aquele trabalho. E, quando eu olho no outro eixo do meu gráfico, eu posso posicionar o trabalho para ver se ele é um trabalho simples, ou seja, se eu tiver ali uma fórmula mágica e repetir aquilo várias vezes, vai ter sempre o mesmo resultado, ou se ele é um trabalho complexo. Então, não existe fórmula mágica. Cada caso eu tenho que pensar. Por exemplo, uma consultoria hoje seria um trabalho complexo e cognitivo. Então, ele não está usando força física e cada caso de um cliente ele tem que analisar a situação, analisar as variáveis e fazer aqueles cálculos. Não tem uma fórmula mágica 100% pronta. Um exemplo. E o que quer dizer uma inteligência artificial ganhar do ser humano num jogo de Go? Isso quer dizer o seguinte. A máquina, no passado, quando ela foi criada para substituir um homem em trabalhos manuais e repetitivos. Então, a gente criou máquinas, a gente automatizou linhas de produção, a gente substituiu muito do trabalho da manufatura, do artesão, porque era um trabalho que precisava de força manual, era um trabalho manual e repetitivo. Você ensinava a máquina a fazer aquele processo, ela fazia só aquilo. E ela fazia aquilo muito bem. Só que quando uma máquina, uma inteligência artificial ganha no ser humano no jogo de Go, isso está mostrando que a máquina está começando a ter a capacidade de substituir o ser humano em trabalhos cognitivos e complexos. Então, hoje, o que a gente acha que está fora do alcance no computador, na verdade, não está tão fora assim. Na verdade, empregos onde a gente utiliza a criatividade, hoje você consegue criar inteligências artificiais que também podem fazer o mesmo papel de um ser humano. Até, por exemplo, nessa foto aqui, isso aqui é um projeto do Google de inteligência artificial, onde eles, através de um banco de imagens, eles incentivaram uma máquina, entre aspas, sonhar. Então, o próprio computador que gerava essas imagens, como se fosse uma espécie de sonho daquela inteligência. Você vê hoje inteligências artificiais que estão se especializando em criar arte. Eles realmente criam arte, se especializando em criar música. Então, eles, com base no repertório de música pop, eles conseguem criar boas músicas. Então, coisas que a gente achava que jamais um computador faria, como arte, eles estão passando a fazer. E isso é algo que nem todo mundo está preparado ou tem consciência plena de que isso está acontecendo. Na real, já acontece, não é uma coisa que vai acontecer. Isso já acontece em alguns níveis. E aí, por que você está falando isso, Matheus? É para a gente ficar com medo? Para quem não conhece essa imagem, né? Essa imagem remete a um filme antigo, onde um dos computadores era Perdido no Espaço, é isso? 2001, Odisseia no Espaço, perdão. Perdido no Espaço é uma série antiga, mas que também tem o mesmo plot do computador lá que se revela. Então, esse aqui é o Hall, e ele é uma máquina que ele ficou mais inteligente que o ser humano e que ele passou a ser uma ameaça para o ser humano. Então, será que é assim que a gente tem que reagir? E aí, o que eu venho aqui trazer para vocês é o seguinte. Tudo isso que eu trouxe até agora são fatos. Não tem como isso ser parado mais, sabe? É igual o Uber. Ok, os caras vão chorar, vão parar lá as avenidas XYZ, vão botar mais imposto, mas assim, a tecnologia ela encontra o caminho para prosperar, para se desenvolver. Um novo modelo de negócio encontra o caminho. E o avanço tecnológico também vai encontrar o seu caminho. Não é uma questão de, sou a favor ou sou contra. Isso vai acontecer, a gente querendo ou não. Então, uma vez que isso já vai acontecer, qual que é o melhor comportamento que a gente pode ter em relação a essa realidade? Ou a gente entende isso bem,
mergulha nesse mundo, aceita que isso é um fato e tenta liderar esse processo, ou a gente vai ficar à margem de quem está liderando esse processo. Ou pior ainda, a gente vai gastar nossos esforços contra uma coisa que não dá para lutar contra. Você não vai lutar contra o aumento do conhecimento do ser humano. Você não vai lutar para as pessoas serem mais burras ou utilizarem menos tecnologia, utilizarem menos recursos. Isso é uma coisa natural e isso vai acontecer, a gente queira ou não. Então, o caminho aqui é entender, ok, já que isso é um fato, qual que é o meu lugar? O que eu posso fazer para trabalhar? Já que as máquinas podem substituir alguns dos processos que eu faço, qual que vai ser o meu papel? Então eu vou mostrar aqui uma outra historinha, e aí já chegando no Autodesk, de um case muito legal, utilizando um pouco dessas tecnologias. Isso aqui é uma empresa americana, que eles brincam de fazer Hot Wheels em tamanho real. Então, todos esses carros aqui, eles fazem em tamanhos reais, então eles fazem vários espetáculos, e a brincadeira deles é levar esses carros ao limite. Então, vocês viram, é realmente o Hot Wheels, com a pintura do Hot Wheels, e eles fazem várias outras demonstrações, onde eles colocam esse carro no limite. Então, a Autodesk fez uma parceria, quis fazer um experimento com eles. E qual que foi a brincadeira, né? Eles pegaram um desses chassis desse carro aqui, e começaram a colocar vários sensores espalhados por esse chassi. Então, começaram a equipar esse chassi com vários sensores diferentes, né? Aí tem algumas imagens aí da instalação, alguns sensores que pudessem ver como que esse chassi poderia reagir aos movimentos, às situações extremas que esse carro passava. E aí, durante uma semana, eles pegaram um piloto profissional e colocaram ele para fazer testes numa pista, utilizando esse carro cheio de sensores. E aí vocês podem até ver ali, ó, como que os sensores vão captando o estresse e o esforço daquelas placas de metal ali, daqueles tubos de metal do carro. Então, às vezes, você vai fazer uma curva para um lado, então isso coloca mais pressão dentro da estrutura de um lado, às vezes você vai fazer uma curva do outro, coloca mais pressão. Então, de certa forma, eles começaram a mapear como que essa estrutura física, como que esses pedaços de metal reagiam ao esforço que você colocava dentro daquele carro. E eles, como eles ficaram uma semana lá, eles pegaram bastante informação. Isso tudo virou um grande volume de dados, né? E aí, o que eles pegaram? Pegaram esses dados, colocaram algumas funções, né? Colocaram esses dados para rodar dentro de algumas funções, dentro de algumas máquinas com alta capacidade de processamento, exatamente para propor um novo formato de design para esse carro. Então, a ideia seria modelar uma função para que a máquina fizesse cálculos e o próprio computador encontrasse um design mais eficiente para aquele chassi do que o design que o ser humano fez. E aí, qual que é a vantagem de você utilizar um computador para fazer esse design? Enquanto eu, ser humano, se eu quiser fazer um chassi desse e testar, eu vou montar ele... Eu imaginei o ser humano sem a máquina, tá? Eu vou montar ele fisicamente, né? Vou fazer alguns testes de esforço, vou botar esse carro para rodar, vou ver se o chassi empena, se ele aguenta fazer curva com essa força, nessa velocidade, se ele aguenta uma temperatura X. Quando eu trago isso para o mundo virtual, e aí eu, como ser humano ainda, eu não preciso nem construir ele, eu posso pegar esse modelo virtual do carro, com as suas características físicas, e simular esse carro. Então, o computador já me ajuda em alguma coisa, vocês concordam? Então, ele já me ajuda a fazer uma simulação daquele projeto que eu fiz lá em 3D, com todas as características daquela liga metálica, em algumas situações específicas. Agora, se eu aumento um nível no meu uso do computador, e eu peço para ele criar o design, olha que interessante. Enquanto eu crio um design e faço a simulação dele, eu posso pedir para uma máquina criar 1000 designs diferentes, dentro de alguma função matemática, e simular os 1000, ou 10.000, ou 1 milhão de designs. E ela vai fazer isso muito mais rápido do que eu. É como se um designer ganhasse superpoderes, onde uma máquina vai poder testar milhares de designs, utilizando uma função matemática, vai poder simular a utilização desses designs, e ela vai calcular qual que teve a melhor eficiência dentro do seu custo-benefício. E a brincadeira aqui era fazer o seguinte, refazer esse chassi mais resistente possível, utilizando a menor quantidade de material possível, para aguentar aquelas situações extremas que o piloto colocou o carro. Então, a gente tem aí algumas variáveis, né? A variável de utilização, como que aquele carro foi usado, a variável de quantidade de material e a variável de resistência
desse chassi como um todo, porque ele tem que aguentar todas aquelas situações sem quebrar. Então, o computador pegou esse projeto de chassi e, através de várias milhares de simulações, ele chegou numa nova proposta. E essa daqui é a proposta de otimização que uma máquina fez para um chassi de um carro. E vocês vão ver que isso é incrível. Esse é o resultado final. Isso aqui parece um chassi de um carro para vocês? Parece com o que isso aqui? Dá um chute aí, alguém, vai. Uma colmeia, o que mais? O que? Uma montanha-russa? Legal. O pessoal está imaginando bem. O que mais? Dá um outro chute aí. Uma esponja, não é? Um ouriço. Um ouriço não. Algum ser marinho, né? Um coral, um osso, um pedaço de osso poroso. É interessante porque... Eu até vou botar ele de novo aqui. Será que ele volta? Vou botar de novo. É interessante que isso é uma forma que ela é tão complexa para ser desenhada, né? Ela tem tantos detalhes, tem microfuros, que talvez um designer não conseguiria criar isso, não só pensando no lado artístico da coisa, mas no lado de eficiência de materiais também, né? Teria que gastar muito tempo calculando isso tudo. E uma outra coisa interessante que mostra é que quanto mais eu otimizo o meu design, e aqui ele passou por um processo de otimização de milhares de vezes, mais ele até se aproxima de algumas formas que a gente encontra no meio ambiente, formas orgânicas, né? Então, isso aqui parece um osso, então eu acho isso incrível. E aí, esse aqui é uma foto que mostra o resultado desse projeto utilizando uma liga metálica. Eu acho que é Chromalloy, se eu não me engano, o nome dessa liga. Então, esse aqui é o projeto de design de um carro. Só que eles pegaram, falaram bem assim, olha, vamos brincar mais um pouquinho. Vamos mudar uma característica física e pedir para ele recalcular tudo. Então, eles mudaram a liga metálica. Tiraram essa liga e colocaram titânio. Falou, vamos ver como é que fica o formato com titânio. Faz as contas aí de novo, computador. E aí o formato ficou esse, que é ainda mais incrível, mais complexo. E se a gente for olhar por um olhar de lógica, né, você vê que ele utiliza muito menos material do que o Chromalloy. Isso mostra que o computador está reagindo a uma eficiência maior do material que ele tem à disposição, que é o titânio, que é muito mais resistente, muito mais leve, e ele está fazendo um carro ainda mais eficiente. E aí, o interessante dessas formas aqui, se a gente for parar para pensar como que o computador pensou nisso, né? Porque esses furos eles têm algum porquê, né? Eles estão aqui porque o computador, quando ele faz os cálculos, ele vê que ele não precisa colocar matéria onde não tem estresse ali na estrutura. Onde não existe uma grande força aplicada para aguentar, ele não precisa colocar, então ele simplesmente tira. Ele simplesmente vai tirando e ele deixa material somente onde é necessário ter material para ele cumprir com aquelas funções. O nome disso é design generativo. O nome dessa brincadeira que eles fizeram com o design. E a ideia é que designers, arquitetos, engenheiros possam utilizar dessa supercapacidade de processamento de um computador para criar novas soluções. Até o fundo disso aqui é a mesma experiência que eles fizeram com o design de um drone, por exemplo. Então, você vai ver que tem várias possibilidades, né? Testaram N designs de um drone até achar um mais eficiente, por exemplo. E o legal do design generativo, se a gente for parar para pensar a grosso modo, ele potencializa a criatividade e o resultado da criatividade. Só que ele faz isso de um jeito diferente do que a gente está acostumado. A gente acha que criatividade é o cara na ponta do lápis, desenhando, e já foi tabu para os professores quando trouxeram o desenho digital, eles achavam, não, isso aí não é o design ou a arquitetura de verdade, tem que ser lá na prancheta. Então, no passado foi tabu. Para a gente que talvez já nasceu numa era mais digital, é uma coisa normal. Só que para a gente isso aqui é tabu. E quem estiver na frente da gente vai ser uma coisa normal. O desenho, você desenha algo, vai virar quase um Excel. Você tem um Excel lá para fazer conta para você. Você vai modelar a função direitinho no Excel e ele vai te dar o resultado. Então, o papel do criativo vai ser, sim, claro, você vai ter vários apelos estéticos, você vai ter várias outras questões que você vai tratar dentro da sua criação, mas com certeza você ganha um superpoder aqui de otimizar a sua criação, e aí definindo os parâmetros que você quer, você deixa o computador otimizar tudo dentro daquele parâmetro. Então,
Isso é um dos exemplos que mostra que, sim, é possível você se realocar no mercado de trabalho. O computador, ele ainda, né, talvez no futuro ainda mais longínquo, ele vai fazer tudo sozinho, mas ainda não vai fazer tudo sozinho. Só que, para isso acontecer, é interessante que hoje a gente se posicione e pare para pensar, olha, o que vai ser o mercado de trabalho quando eu me formar, ou quando eu estiver pronto, ou o que já é hoje, e o que eu tenho que aprender para eu estar mais próximo do que realmente está acontecendo. Então, essa autocrítica ela é cada vez mais importante, porque, como a gente viu lá no início, a mudança continua acontecendo cada vez mais rápido. A gente não tem alternativa se não continuar aprendendo. Isso é uma coisa que é uma verdade dura. O mundo vai ser mais difícil, porque o aprendizado ele vai ser mais valorizado e ele tem que ser contínuo. A gente vai vivendo uma realidade diferente, porque o mundo mudou pra caramba. Desde a época dos nossos pais e avós, ele já mudou, e ele vai continuar mudando. Isso é uma verdade dura, mas é a verdade, e a gente tem que lidar com a verdade. Uma coisa legal dessa forma, e que tem a ver também com os processos produtivos, é que um carro daquele ali, ele só pode ser construído hoje porque existem novas maneiras de construir as coisas. Hoje, aquele carro com aquela forma complexa, cheio de poros, e dentro tem mais um poro lá que a gente não consegue ver, porque tem uma estrutura por trás, que ali só pode ser fabricado através de uma manufatura aditiva com uma impressão 3D. E a impressão 3D, que em 2007 custava $40 mil para imprimir plástico, que a gente faz brinde hoje nas feiras, hoje já tem impressão 3D imprimindo em metal, em várias ligas de metal diferentes, e já trabalhando numa escala industrial. No futuro próximo, a gente vai ter impressoras 3D imprimindo vários materiais, até materiais biológicos, a gente vai ter órgão humano sendo impresso numa impressora 3D, a gente vai ter alimentos sendo impresso numa impressora 3D, a gente vai ter roupa. Então, o plástico foi só o início. Cada vez mais, essa tecnologia vai avançar e vai permitir novas possibilidades. E aquele carro só é possível porque avançou também a fabricação, não só o método de design. E aí, quando a gente pensa em impressora 3D, a gente pensa em horas, né, esperando. Mas cada vez isso também está ficando mais rápido e mais eficiente. Esse aqui, por exemplo, é um projeto que o foco dele é até o software, que ele consegue gerenciar várias cabeças de impressão ao mesmo tempo. Isso aumenta bastante a capacidade produtiva, a velocidade de produção dessas impressoras. Então, cada vez mais, aquela imagem que a gente tinha de uma impressora 3D antiga, que só imprimia plástico para fazer brinde e que demorava pra caramba, elas vão ser super ágeis, elas vão estar imprimindo diversos tipos de materiais diferentes e elas vão ter uma velocidade para poder imprimir coisas numa escala industrial. E melhor ainda, imprimir de maneira rápida, só que com um alto nível de customização. Porque, diferentemente de eu construir todo um processo industrial para fazer sempre o mesmo formato ou o mesmo objeto, a impressora 3D é só eu programar que ela imprime qualquer objeto, completamente diferente um do outro. Então, eu ganho também, não só na velocidade, na produção em massa, que é o que ela está hoje alcançando nesse nível, mas também na customização. Eu posso fazer produtos customizados para cada tipo de pessoa, sem eu precisar mudar nada, nenhuma peça na impressora especificamente. E aí isso mostra um pouco sobre como que hoje o mundo está mudando nas profissões, né? Então, hoje, quando eu falo de conceitos, eu também estou pensando já em conceitos em produtos que podem ser customizados. Hoje, quando eu vou falar sobre o design, eu consigo trabalhar de maneira colaborativa com pessoas do mundo inteiro. Então, eu posso pegar um modelo de um arquivo digital que outra pessoa fez, customizar. Eu posso trabalhar na nuvem. Então, o mesmo projeto que eu estou editando no meu computador, tem um cara lá na Bolívia editando também, e a gente está trocando informações e colaborando no mundo inteiro. Quando eu vou falar de produção, eu posso ter uma produção flexível, porque uma impressora 3D ela pode imprimir qualquer coisa. E aí eu não falo nem só de impressora 3D, vamos falar do conceito de fabricação digital. Então, cortadora laser, impressora 3D, as máquinas de torno, fresas e por aí vai. Então, tem uma série hoje de máquinas que te permitem fazer qualquer coisa. Você vai criar um arquivo em 3D digital, você vai programar a fabricação daquele arquivo e ele vai ser feito por aquelas máquinas num alto nível de fidelidade, num alto nível de refinamento. A parte da venda hoje, tudo que a gente faz já está automatizado no marketing.
Então, quantas vezes você não fez uma busca no Google e aí apareceu um anúncio para você do produto, você fez a busca numa outra rede social, e aí você já recebe um e-mail daquela empresa ofertando o produto. Então, cada vez mais, a gente troca informações e o processo de venda ele acontece com uma experiência também personalizada, apesar de ser uma experiência em massa, né? Os serviços também, os produtos, eles também estão conectados na nuvem. Então, no futuro, tudo que a gente tiver vai ter sensor. Hoje, o nosso celular já tem sensor. Hoje, as empresas sabem como a gente usa tal aplicativo. O Facebook sabe o que as pessoas gostam de usar, como elas usam o Facebook. Ele melhora o design dele depois, com base numa grande quantidade de dados que mostra a utilização das pessoas. Vai ser a mesma coisa com produtos. Isso mostra, e é muito legal estar aqui no Senac falando disso, né? Porque no Senac a gente fala de comércio e de serviços. Isso mostra que essa separação entre indústria e serviços, ela está ficando cada vez mais misturada. Hoje a gente tem que pensar no lançamento de um produto como um serviço. Product as a Service. Então, cada vez mais eu vou pensar em toda a experiência que eu vou ter no entorno daquele produto. Em toda a relação que ele vai ter com o cliente, em toda a minha cadeia de serviços que eu criei aqui para chegar nesse produto, que tem muito serviço. Aqui eu tenho designers, tenho criativos, tem um cara que vai ser o dono daquela unidade de fabricação digital, da impressão 3D. Então, cada vez esses mundos eles estão se mesclando. Então, o software e o hardware eles vão ser cada vez mais unidos e inseparáveis nas nossas interações. E aí a gente traz um pouco do que a Autodesk tem falado hoje, né? Que essa separação entre o design, a fabricação e o uso, ela está se misturando no mundo. Você não consegue definir de maneira clara o que separa o design da fabricação e o que separa da fabricação do uso e o que separa o uso do design. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Hoje, quando a gente fala em design, né, como eu comentei, é possível que você trabalhe de maneira colaborativa com pessoas do mundo inteiro, através de tecnologias de nuvem, da internet. A capacidade de processamento, e como a gente viu lá no design generativo, ela vira um superpoder para um designer, para um arquiteto, para um engenheiro, para ele poder criar suas coisas. Hoje também é muito mais fácil você captar recursos para uma ideia. Então, se no passado você tinha que ter o capital para investir e fazer alguma coisa acontecer, hoje, às vezes, você bota uma ideia numa plataforma de crowdfunding e antes de você começar a fazer, você só fez um protótipo inicial, você já tem pessoas investindo na sua ideia para que ela aconteça, porque elas têm interesse direto naquilo. Então, o acesso à tecnologia está mais fácil, trabalhar em redes está mais fácil, a capacidade de computação ela é mais alta e mais disponível, os recursos são mais disponíveis. Então, todo esse processo de design está ficando mais democratizado e a tecnologia tem feito um papel importante nisso. Quando eu vou entrando em fabricação, uma das coisas que a gente comentou lá da customização, né? Isso aqui é uma empresa que ela vende fones, só que esses fones eles são completamente customizados para cada indivíduo, eles são únicos. Então, quando você vai comprar um fone dessa empresa, eles fazem escaneamento 3D da sua orelha, e aí eles pegam aquele modelo da sua orelha, criam um objeto que vai encaixar perfeitamente na sua orelha e imprimem esse objeto com impressão 3D, com alguma liga de borracha que seja confortável. Então, nenhum desses fones é igual ao outro. E o que é mais legal, né? Se fosse no passado, para eu mudar a configuração de um produto, eu ia ter que mexer em todo o meu processo industrial, fazer o setup das máquinas de novo, e por aí vai. Hoje em dia, não. Eu posso imprimir isso aqui até ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma impressão lá que vai estar os 4 um do lado do outro, e a impressora vai imprimir eles ao mesmo tempo, com aquele braço caminhando entre os fones. Então, hoje, está muito mais fácil eu customizar em massa. Outro ponto interessante. Durante muito tempo, a gente viu, até com certo preconceito, né, a utilização de peças pré-moldadas na indústria da construção civil. Então, sempre teve a fama de ser algo que não era muito confiável e que não tinha qualidade. Hoje, cada vez mais, a indústria da construção civil se aproxima da indústria da manufatura. Então, a gente vai começar a ouvir falar, se é que vocês já não ouviram, de impressão 3D de prédios, por exemplo, onde eu vou imprimir várias placas pré-moldadas que vão ter um encaixe perfeito, onde eu já vou poder simular esse prédio dentro do ambiente virtual, simular a utilização dele, e aí eu vou chegar dentro de uma obra com as placas prontas só para encaixá-las. E elas vão ter um encaixe perfeito, e elas vão ser muito práticas, e vai ser muito mais rápido construir.
Então, hoje, a indústria da construção civil está se aproximando da indústria da manufatura. Então, isso também é uma tendência. E, finalmente, como eu falei de fabricação digital, isso aqui é um exemplo de um hub de fabricação digital, num espaço muito reduzido, onde eu tenho braços robóticos ali que eu posso colocar na ponta dele, uma impressora 3D, uma cortadora laser, uma fresa, e eles, dentro daquele ambiente 3D, eles vão construir, vão colocar mais material no objeto ou retirar. Então, dentro de um ambiente desse, eu tenho uma alta capacidade de produtividade num ambiente reduzido e uma flexibilidade absurda, porque aqui eu fabrico o que eu quiser dentro desse mesmo ambiente. E até uma tendência interessante, economicamente, né? Hoje a gente olha, a gente vê que a fábrica do mundo está na Ásia. É a China, tudo que a gente compra vem da China, é produzido lá, vem de alguns outros países asiáticos, porque eles tiveram um grande investimento das suas cadeias, das suas estruturas industriais, né? Quando a gente começa a falar sobre manufatura digital, eu mexo em todo esse jogo, porque eu não vou mais precisar fabricar um produto na China, botar ele num barco, ele vai navegar 2 meses pelo mundo para chegar no Brasil, para depois vir para um estoque maior, para depois vir para o estoque intermediário, para depois chegar na loja, e aí tem o estoque da loja para você comprar. E aí, se o produto todo não for vendido, a loja vai fazer lá uma promoção, né, para tentar desovar aquele estoque dela, e se não vender mais, ela vai jogar fora, vai doar ou vai devolver. Hoje existe muito desperdício quando eu penso em produtos. Porque para o produto ser barato, eu tenho que fazer em larga escala, né? E quando eu faço em larga escala, nem sempre aquilo tudo que eu faço é consumido. Só que quando eu falo de fabricação digital, de impressão 3D, eu mudo o jogo inteiro. Porque eu não vou mais comprar o produto, eu vou comprar o design. E eu fabrico ele onde eu quiser. Eu posso comprar o design desse microfone aqui e eu posso mandar imprimir ele dentro de algum local próximo à minha casa. Então, eu não tenho mais essa logística do produto que vai atravessar o mundo inteiro para chegar na minha mão. É muito mais eficiente. Eu não tenho que ficar administrando estoques gigantes, que eu precisei produzir uma grande quantidade para isso ser barato. Eu não tenho mais que ficar administrando esses estoques. Eu produzo à medida que eu precisar vender, que eu precisar consumir. E, principalmente, eu não preciso mais de um parque industrial gigante para produzir cada tipo de produto. A indústria vai ser pulverizada no mundo inteiro. Então, você vai ter várias mini Fab Labs, Makerspaces, essas oficinas com algum maquinário próprio. Algumas pessoas vão até ter impressoras na sua própria casa para imprimir coisas menores e mais práticas. Mas a ideia é que eu vou ter dentro do meu bairro, da minha cidade, algum lugar onde eu vou produzir aquilo localmente. Isso vai mexer completamente. Só o que eu falei aqui já mexe completamente com a logística no mundo. Por exemplo, vai deixar de ser logística de produtos e vai ter um apelo muito maior para a logística de materiais, de matérias-primas. O mercado do design vai crescer. Olha o serviço aí, né? Os designers, eles vão ter o valor, muito mais do que necessariamente a produção. Então, essas são algumas das mudanças quando a gente fala de fabricação que estão acontecendo no mundo hoje. E aqui tem um caso legal de um prédio na China, de 57 andares, que foi construído em 19 dias só com peças pré-moldadas. Então, isso daqui tem um frame mais rápido, que mostra a construção desse prédio. Então, é incrível assistir esse negócio. E não só isso, ele é resistente a terremotos de magnitude 9, porque eu posso simular um terremoto dentro do software. Então, eu consigo testar várias intempéries, né? Então, isso mostra aqui até algumas simulações de uma maquetezinha dele e tal. Ele é mais eficiente energeticamente, 5 vezes mais do que os prédios normais, porque eu posso também simular o uso de energia. Eu posso pegar um Revit e simular onde que o sol vai bater, onde que vai ter entrada de sol, onde que não vai. Pensar, por exemplo, em como que eu crio energia através da circulação do ar. Aí mostra, por exemplo, que o ar é mais purificado. Isso tudo foi feito pensando de uma maneira industrial. Placas pré-moldadas, as coisas iam se encaixando. Muito mais prático do que o método de construção que a gente usa tradicionalmente hoje no Brasil. E isso é uma tendência. Não é difícil chegar a isso no Brasil, né? Vocês devem ter ouvido falar do BIM, né? Do Building Information Modeling. Isso é a metodologia que está por trás dos principais avanços que a gente já teve e vai ter na construção civil nos próximos anos. Então, e a Autodesk hoje é uma das líderes em BIM no mundo,
Então, vale a pena dar uma pesquisada. E, finalmente, o uso. Uma coisa interessante, a gente está falando dos sensores, né? Imagina, se eu crio um motor para esse ônibus aqui e eu coloco um sensor dentro dele, desse motor. Eu, como fabricante, para melhorar o meu nível de serviço, ao invés de eu esperar esse motor dar defeito, eu consigo fazer uma manutenção preventiva nele. Opa. Já deu, mas já estou terminando já. Consigo fazer uma manutenção preventiva nele. Então, as empresas elas vão, em tempo real, medir a utilização dos seus produtos. Então, antes de dar problema, o cara vai receber lá uma notificação, um e-mail, vai falar, olha, daqui a 2 semanas vai quebrar se você não levar para manutenção. Então, isso já gera um ganho absurdo em termos de eficiência. Mas não só isso. Imagina eu com a cabeça do marketing agora. Se eu, como empresa, sei como o meu cliente utiliza o meu produto, eu já posso pensar em como eu posso melhorar para esse mesmo cliente com base no uso dele. Então, hoje, o ser humano já gera muitos dados sobre o seu comportamento. A gente já gera muitos dados sobre o nosso comportamento de consumo, os nossos likes no Facebook mostram os nossos gostos, o nosso GPS mostra por onde a gente anda, qual que é a nossa rotina diária, eu sei em quais ruas passam mais pessoas. Então, toda essa base de dados, que às vezes é até difícil do ser humano alocar e analisar tudo de uma vez, quando eu começo a criar sistemas, por exemplo, como Big Data, e eu consigo administrar um volume grande de informações, eu posso gerar insights que podem valer muito dinheiro, quando eu penso com a cabeça de um empreendedor. Então, cada vez mais o uso ele vai se conectar ao processo de design novo do produto, ou de fabricação. Porque, com base no uso, o design vai pegar aquilo e vai refazer o próximo design, a próxima interação com o cliente, e os produtos vão ser cada vez mais adaptados às necessidades da pessoa, com base na própria experiência de uso dela. Então, eu não vou precisar fazer pesquisa de mercado para saber a opinião. Eu vou saber exatamente o que a pessoa faz, porque eu vou medir isso em tempo real. Então, hoje, como a gente falou, as tecnologias e os novos processos que vêm junto com as tecnologias, eles estão mudando drasticamente a maneira como as pessoas trabalham e como as empresas se comportam, onde elas investem, e até a maneira como a gente consome os nossos produtos. Isso já é uma realidade, e é muito importante hoje, quando a gente fala sobre o futuro, entender o nosso papel nesse mercado. E aí eu vou encerrar falando sobre educação, porque não tem como falar disso tudo, de indústria, de business, se a gente não falar de educação. A Comaker é uma empresa de educação, apesar dela também focar em tecnologia e inovação. O Brasil é um país que precisa muito de educação, então não adianta eu falar das maravilhas do mercado se a gente não falar no papel da educação frente a isso, né? Isso aqui é uma imagem que muita gente usa para falar sobre modelos de sala de aula, como que as coisas são, como que as coisas acontecem hoje. E hoje é um fato que, quando a gente pensa em educação, e aí eu vou transferir um pouco disso até para a formação profissional, que tem a ver com o que a gente vive aqui, fica muito claro que, uma vez que o mundo está mudando tão rapidamente, e que as empresas têm que se adaptar, e que as pessoas também têm que se adaptar a essas mudanças, a educação também tem que se adaptar a isso. Não dá para a gente continuar ensinando como a gente sempre ensinou, e nem ensinar as mesmas coisas que a gente sempre ensinou. Então, uma pergunta-chave é como que a gente educa para esse futuro, que é hoje, que já é presente. Esse é um baita de um desafio que a gente tem. Como que a gente educa para esse futuro? E aí eu trago um dado aqui que corrobora com isso, né? Que o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos ele diz que 65% dos estudantes atuais vão trabalhar em carreiras ou trabalhos ou empregos que ainda não existem. E é muito natural isso mesmo, assim. Hoje a gente está estudando para coisas que, quando a gente chegar no mercado, quando a gente estiver formado, talvez o mercado já esteja completamente diferente. Quando você estuda, por exemplo, marketing digital, você vê que a cada 2 anos tudo já mudou. E às vezes a sua faculdade dura 5 anos e o professor está dando aquilo que ele dava há 10 anos atrás. Então, qual que é o papel das escolas, dos centros de formação, das universidades nessa mudança? E aí, isso aqui é uma pergunta que ela vale mais do que as respostas, né? Na verdade, não tem uma resposta clara ou única. O mundo ele é muito complexo, mas se a gente se guiar pelas perguntas, a gente vai chegar pelo menos um pouquinho mais perto do que a gente estava antes. Então, a pergunta ela é importante aqui. E aí, quando a gente olha para essa pergunta e olha para esse dado,
a gente vê que é muito difícil você realmente prever com precisão o que vai acontecer, a gente tem que começar a usar a pergunta ao nosso favor. E aí hoje, quando a gente aprende alguma coisa, né? Quando a gente aprende a solucionar um problema, eu gosto muito de trazer esse conceito, até um amigo meu usava bastante isso, aprendi muito com ele. Existem 3 tipos de problemas, para a gente categorizar. Um problema simples, os complicados e os complexos. Um problema simples, ele é um problema que é uma receita de bolo. Se você fizer sempre daquela forma, você sempre vai resolvê-lo, ele sempre vai ter o mesmo resultado. Ele é altamente previsível. Uma vez que você descobre como resolver, você pode aplicar aquilo todas as vezes que você vai resolver. O problema complicado, ele é um problema mais difícil, um pouco mais difícil. E como que você resolve ele? O problema complicado, você consegue separar ele em vários problemas simples. E depois você resolve isoladamente cada problema simples, com a sua receitinha de bolo que você vai descobrir. Agora, quando eu falo de problema complexo, aí a coisa muda de figura. Um problema complexo é como se fosse uma teia com várias variáveis que eu não consigo isolar cada uma delas. Não dá para você isolar e resolver cada uma dessas variáveis, cada um desses pequenos problemas. O único jeito de você resolver um problema complexo é você tentar entender aquele problema, testar alguma coisa para resolver, esperar a reação daquele problema, ver como que ele reage, se você está no caminho certo para resolver ou não, aprender com a reação dele e depois testar de novo se você errou, se você acertou, para que você esteja cada vez mais próximo da solução. Você não consegue separar e isolar. E nunca vai ser uma receita de bolo. É como se fosse um aprendizado frequente, é um processo circular. Você testa, observa, aprende, testa de novo, observa, aprende, testa, observa, aprende, e você vai aprendendo para chegar cada vez mais próximo da solução. Então, a ideia é que, como eu não consigo prever qual vai ser o futuro, como eu não consigo saber qual vai ser a receita de bolo da profissão daqui para frente, eu tenho que fomentar o pensamento crítico nas pessoas. O aluno tem que saber sair de uma universidade, de um curso profissionalizante, de uma escola, não só com as respostas, mas com as perguntas certas. Que ele mesmo tenha as próprias perguntas, que ele possa ter um pensamento crítico, que ele possa ser capaz de resolver problemas que ele ainda não conhece, e não que ele saia com as respostas. Quando ele sai com as perguntas, ele consegue construir isso. Ele consegue ser capaz de resolver problemas complexos, né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Trabalhar a capacidade de resolução de problemas, pensamento e análise crítica. Porque não dá para prever o mundo. Então, a gente tem que fomentar hoje um aluno que tem um pensamento crítico e não só repita os mesmos processos e as mesmas ferramentas. E aí, como que a gente transforma a educação em formação profissional? Como eu falei, isso não é uma resposta, mas é um dos caminhos que tem a ver com esse caminho de problemas complexos, né? E que hoje a gente acredita muito, que é você trabalhar com esses três pilares aqui. Primeiro, trabalhar com a educação baseada em projeto. Ou seja, eu vou aprender algo para resolver algum problema, para resolver algum projeto, para ter algum resultado. Eu vou trazer contexto para aquela habilidade. Eu vou aprender a utilizar lá o Revit dentro de um projeto específico. Não vou saber como fazer cada tipo de linha separadamente, né? Não é a ferramenta pela ferramenta, é a ferramenta dentro de um contexto que é um projeto. Segundo ponto é ter o mindset do design, né? Então, quem aqui já ouviu falar um pouco de design thinking, vai conectar na hora, né? Que um processo de design, ele também é um processo circular. Ele é um processo onde você tenta entender um problema, você faz uma imersão no problema, analisa, você testa, você vê o resultado, você aprende, e aí você faz esse ciclo mais uma vez para que você esteja cada vez mais próximo da solução. Então, ter o mindset do design é encarar os problemas como não lineares. Eu vou fazer um ciclo de aprendizado e vou cada vez me aproximando mais da minha resposta e vou interagindo com aquele problema complexo. E o terceiro pilar, que a gente acredita muito, é a educação maker. Porque hoje, através da interação de pessoas com tecnologias, ela aprendendo a fazer as coisas, botar a mão na massa, criar algo que tenha significado para ela mesma, o processo de aprendizado é muito mais rico. Uma coisa é eu ver só uma teoria de como que usa uma impressora 3D. Outra coisa é eu pegar uma impressora 3D, queimar minha mão lá naquela impressora, ver que o negócio é quente, tentar imprimir, ver que deu errado,
botar minha mão naquele material para ver como que ele funciona, como que ele deixa de funcionar. Quando você cria um ambiente com uma maior interação, com maior uso de tecnologia, onde você vai além da lógica, mas você tem uma experiência tátil, uma experiência de fazer, de se sentir dono daquilo e de realizar, com certeza o aprendizado ele acontece de uma maneira muito mais eficiente do que quando você só vê uma teoria ou quando você não interage com o resultado e com a matéria que você está aprendendo. Então, a ideia é que as salas de aula se tornem cada vez mais próximas disso, como um makerspace aberto, onde as pessoas estão ali para trocar coisas e desenvolver projetos em conjunto. Ou então, aprender matemática utilizando um robô. Então, as pessoas podem aplicar ali diversas funções de matemática, de física, jogando um game com robô e se divertindo. Então, uma outra experiência de aprendizado que a gente traz. Ou então, aqui o exemplo, você possa modelar uma peça em 3D e já ver como que ela vai ficar pronta quando ela estiver pronta. Olhar todas as perspectivas desse modelo, fazer simulações nele, interagir com aquilo dentro do ambiente digital, ou simplesmente brincando, né, com alguns gadgets eletrônicos, onde um aluno vai pegar uma banana e vai fazer um teclado, e aqui ele está aprendendo diversos elementos de eletrônica, de matemática, de lógica, e se divertindo. Então, é nisso que a gente acredita, que quando você cria o contexto certo, ou seja, quando você traz significado para o aprendizado, quando você fomenta os comportamentos certos, e quando você traz a tecnologia para isso, e não só a tecnologia pela tecnologia, aí sim o aprendizado ele tem sentido, e ele é rico, e ele muda não só a vida das pessoas que estão aprendendo, mas a cidade delas, o país delas, a empresa delas, e por aí vai. Então, sempre lembrando que isso aqui é um fato, o mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, a mensagem principal aqui é: não esperem pelo futuro. Ele já aconteceu. O que vocês acham que vai ser futuro já aconteceu, se vocês estiverem esperando por ele. Então, não se satisfaçam com o que vocês sabem hoje. Continuem aprendendo. E a gente não sabe onde é que isso vai dar, mas se a gente estiver imerso nisso, no mínimo vai ser uma jornada divertida e muito virtuosa. Então é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Bacana, né, pessoal? A gente tem um tempo aqui para fazer umas perguntas. Alguém teria interesse de fazer perguntas? Opa, tem uma ali. Vou passar aqui o Atene. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Inicialmente gostaria de agradecer, a sua palestra foi muito boa, mas se a gente for analisar realmente por um lado exponencial, o avanço da tecnologia e como a máquina está se desenvolvendo, eu vejo como um ponto futurístico também que vai faltar trabalho. Se a população continuar crescendo exponencialmente também, isso daí não vai forçar uma redução da população por conta do que a necessidade hoje demanda uma quantidade X de pessoas para estar trabalhando. No futuro não vai ser necessário isso. Olha, se a gente for olhar sociologicamente, economicamente, demograficamente, tem N teorias e é um assunto que eu me amarro, porque é muito legal você pensar nisso, nessas possibilidades. E realmente, não tem uma resposta clara do que vai acontecer, mas com certeza a relação do homem com o trabalho vai mudar, né? Tem até alguns países que estão discutindo uma renda mensal mínima para o ser humano, porque talvez realmente falte trabalho. As coisas vão ser muito automatizadas. Mas só que, quando a gente pensa no avanço de tecnologia, esse é uma dos dilemas que a humanidade vai passar. E, como eu falei, isso é um fato. A gente não vai poder dizer não para isso. A gente vai ter que entender como se reorganizar, como a gente vai se posicionar nesse novo mundo. E realmente não está claro ainda. Mas tem N outros modos de possibilidades que podem acontecer, assim. Mas, com certeza, é uma tendência essa discussão. Ela vai ser uma discussão cada vez mais próxima, cada vez mais real. Até a própria Casa Branca, nos últimos dias lá do governo Obama, ela lançou um estudo do caramba assim, sobre inteligência artificial e o impacto que isso tem nos empregos americanos. Então, você já vê que alguns governos eles já estão começando a abrir o olho para isso, já estão começando a se posicionar em relação a isso, porque isso, com certeza, vai gerar algum tipo de transformação social e pode ser até uma transformação positiva.
Talvez essa ressignificação do homem com o trabalho ele abra outras possibilidades. Talvez o mundo seja um lugar, através da tecnologia, com muito mais prosperidade, sabe? Acesso à energia para todo mundo mais barato, acesso à água, acesso à internet, acesso à informação. Então, isso pode ser também uma coisa exponencial. Então, realmente, são várias discussões que a gente vai ter que ter, e quanto mais aberto a gente estiver para esse futuro e mais curioso a gente estiver em relação a ele, eu acho que melhor a gente consegue se preparar para esse tipo de debate. Eu não posso deixar de tentar complementar aqui, né? E dentro da linha do melhor, a saúde, por exemplo, é claro que vai melhorar, até o diagnóstico, de até você fazer a operação à distância, mas especificamente sobre o trabalho, e mais uma vez sobre o nosso país. Se o Brasil continuar fechado, nós somos um país fechado. Aquele robô que o Matheus estava mostrando para vocês, ali ele é vendido a $400 no exterior e aqui ele chega a $1.500, por causa dos impostos. E é um robô de educação. Quando a gente fala de automação e robotização da produção, onde está o valor agregado, ou seja, do emprego, está nos serviços no entorno daquela fábrica, nos serviços no entorno daquela produção. O que é repetido, de fato, está sendo pela automatização, mas aquele robô precisa de manutenção, ele precisa de programação, ele precisa de ter, por exemplo, guardiões cibernéticos que vão evitar qualquer ataque hacker. É um número enorme de possibilidades de profissões que estão ligados assim à matemática, à física, à tecnologia, à engenharia, né, ao design e às artes. A gente tem até um nome disso, chamado STEM. STEM é S de Science, T de Technology, é de Engenharia, M de Matemática, depois D de Design e A de Artes. Então, se nós, aí pensamos, não abrirmos nosso país, sermos, de fato, um caminho de mão dupla, se a nossa educação não estiver nessa linha, trazendo de forma transversal, né, e a gente tem uma oportunidade como sociedade, tem aí uma discussão da Base Nacional Curricular, né, eu pessoalmente acredito que a melhor base é aquela que não tem, ou seja, deixa a comunidade achar o que é melhor para ela. Naturalmente, a gente sabe que matemática é fundamental, né, que português é fundamental, que as ciências é importante, né, por isso que existem testes internacionais, mas eu não tenho medo do futuro, não. O nosso problema vai ser exatamente se nós ficarmos amedrontados e não encararmos ele da frente. A oportunidade é muito boa para, pelo menos, um bem-estar melhor. Obrigado pela sua pergunta. Hein? Alguma outra, gente? Alô? Oi. Então, eu fiquei preocupado por causa que a gente teve um comentário na sala de aula da China, que em 2030 ela seria a potência do mundo. E eu fico muito... Eu tenho 20 anos de idade, eu acabei de sair do colégio faz 2 anos, e eu fico nesse combate interno por causa desse negócio de eu não saber o que fazer do mundo, porque o mundo está mudando muito rápido, eu não sei que profissão seguir, não sei o que eu me dedico, porque isso não vai existir no futuro, por que eu vou me dedicar a isso? E aí eu fico pensando no seguinte, a China, ela vai começar a ser... Ela já é uma potência grande, a fábrica do mundo, certo? Que impacto que isso vai ter aqui no Brasil para falar assim, pô, a China... Porque assim, meu pai, ele sofreu muito quando a China começou a fabricar, porque ele cuidava de serviços de computadores e sumiu. Aí, beleza. Que impacto que vai ter no futuro agora da China se ela se tornar uma grande potência para eu, brasileiro, pensar em estratégias para eu não sofrer com a China como potência, pelo menos concorrer com ela? Olha, a China já é uma grande potência. Ela já é uma das grandes potências do mundo, assim. Provavelmente deve ter passado os Estados Unidos em muitas coisas já, e a gente já sofre muito com ela. Sofre economicamente falando, né? No final das contas também tem muitos benefícios em você ter uma grande potência, mais eficiente, por aí vai. Eu não vou entrar tanto no aspecto econômico. O que eu vou entrar, de novo, nessa parte de tecnologia e de educação. Eu tive a oportunidade de ler um artigo que é o Made in China 2025, que eles falam do planejamento estratégico da indústria na China. E nesse artigo é muito interessante eles colocarem, por exemplo, o Fab Lab, que é esse laboratório de fabricação digital, essas oficinas, como uma das principais ferramentas para inovar na indústria. Então, hoje, a China já está vendo que os Fab Labs vão ser o futuro da indústria no país. E isso vai ser uma coisa muito interessante, porque eles já estão vendo que esse poder que eles têm de ser uma fábrica ultra competente, baseado só na escala,
ele não vai ser um poder durante muito tempo. Tanto é que a China investe muito na educação. Hoje você vai ver que, se no passado os produtos chineses eles tinham uma fama de não serem produtos de qualidade e desenvolvidos tecnologicamente, hoje eles são iguais ou melhores do que qualquer outro produto das grandes potências ocidentais. Então a China já está abrindo o olho para isso, já está investindo em educação, já está investindo em tecnologia, já está investindo em inovação, e ela sabe que não vai ser potência continuando como ela está hoje. Então ela não tem medo do futuro. Ela já está apostando em novos modelos para ela se manter como uma potência de uma maneira sustentável. Agora, respondendo um outro ponto que você comentou, das profissões, tem uma coisa interessante aí, que você falou, o que eu vou estudar? Talvez nem valha a pena, porque eu não sei se vai existir, se não vai. O que é a profissão, cara? A profissão é uma caixinha. Uma caixinha onde tem diversos conhecimentos ali dentro. Alguns você vai usar, outros você não vai. Muita gente que se formou para fazer alguma coisa, quando chegou no mercado de trabalho, não necessariamente usou tudo que aprendeu dentro da sua graduação. E até teve que aprender muito mais coisas do que estava na graduação. Então, ao invés de você ficar com foco em qual profissão você vai seguir, vale a pena aprender ou não, porque eu não sei se vai existir. Primeira coisa, sempre vale a pena aprender. Sempre vai valer a pena aprender. Independente de você preencher aquela caixinha da sua profissão ou você preencher outra caixinha. Eu tenho uma experiência pessoal com isso, porque eu fiz 3 anos e meio de engenharia de controle e automação, que eu não curtia na época. Eu acabei saindo da faculdade, depois fui me formar na parte de gestão, administração. Mas hoje eu trabalho com educação e tecnologia. Então toda a base que eu tive de engenharia eu uso hoje, mesmo eu não sendo engenheiro. Eu não completei a caixinha, mas o conteúdo ainda está comigo. Eu sei tanto cálculo quanto qualquer amigo meu engenheiro. Sei uma série de conhecimentos tecnológicos que eu comecei a aprender na engenharia. Então, assim, ao invés de você se preocupar com qual profissão você vai seguir, se preocupe em aprender sempre, porque, com certeza, não vai faltar trabalho. E aí até uma das mudanças, quando eu penso em prognóstico para o futuro, é que o mundo cada vez vai sair da profissão e vai para o trabalho. Às vezes você não vai ser um engenheiro, mas você vai ser um cara que sabe fazer aquilo, e aquilo tem um valor. Então, aprenda a fazer coisas, aprenda coisas. E quanto mais você aprender, o caminho vai ficar mais fácil, mais óbvio para você. A gente conheceu uns meninos, né, que começaram a se especializar na parte de modelagem digital com a Autodesk. Meninos de 13, 14 anos. Cara, eles obviamente não sabiam qual que seria a carreira deles. Mas o que já teve depois de convite de trabalho, para eles entrarem no mundo industrial, ou no mundo artístico, ou design de joias, ou outras coisas, foi muito grande. E não era uma coisa que eles sabiam que ia acontecer. Então, quanto mais coisas você aprender, mais o seu aprendizado vai te levar a outros lugares que você não imaginaria que você iria. Então, o foco não deixe de aprender, busca algo interessante, algo que você se conecta, algo que você acha legal, e o caminho vai ficar natural para você. Eu te diria isso, assim. Pô, Matheus, e até complementando uma ideia, né? Dentro da tecnologia, o mundo é plano. Não sei se vocês lembram tem um livro que é O Mundo é Plano, que na realidade você não tem barreiras. Tipo, um jogador de futebol, ele joga em todos os países, está na China, está ganhando muito. Um médico também. Quem é médico pode ir para o Canadá, aliás, para a Inglaterra. A Inglaterra hoje nem está muito interessada em formar médico. Ela descobriu que é muito melhor ela importar médico indiano, pronto já, e prestando um serviço maravilhoso. É o melhor serviço de saúde do mundo, é o inglês. E você vai ver, são médicos indianos. O meu ponto para vocês é que o mundo plano, ele contrata quem tem competência e habilidade de uma forma remota. Você vai poder estar aqui no Tatuapé e trabalhando para uma empresa na China. Não tem... Aliás, em mídia e entretenimento, né, ano passado, nos outros Senac Soluções, nós trouxemos alguns exemplos. Em uma outra, foi na Lapa, que nós fomos a última vez, pessoas estavam trabalhando para projetos na China, na Malásia. E, aliás, né, Matheus, essa parte de entretenimento, o Brasil tem grandes perspectivas de crescimento. Por quê? Porque a produção local, de conteúdo local, é uma realidade hoje. Então, esses estúdios estão buscando, sim, pessoas que têm competência para estar trabalhando em diferentes projetos. E o Senac tem, aliás, muito bons cursos para essa área de mídia, entretenimento, de games e filmes. Então, pensa que o mundo é plano, que as oportunidades, caso você esteja preparado, estarão batendo na sua porta. Obrigado aí. Temos tempo mais uma? Eu não enxergo, desculpa.
Pô, o tempo acabou. Mas teria mais alguma pergunta, gente? Tão legal. Aí tem um contato Matheus aí. Então, muito obrigado. Queríamos agradecer aqui ao Senac, né, aos gestores da unidade, que eu não posso deixar de mencionar aqui o nome, ao Guilherme Vilela, gerente da unidade de Tatuapé. Muito obrigado, Guilherme. Ao Leandro Porto Mileiro, que é o gerente de desenvolvimento GS2. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite, e a vocês principalmente que estão aqui. Até lá. Valeu.